Olá, irmão, a graça e a paz. Você está preparado em Cristo Jesus para a destruição das sociedades que está prestes a acontecer? Você deve estar acompanhando os noticiários e você está vendo que os países, as sociedades estão convulsionando. América Latina, América do Norte, África, Europa. Você está preparado em Cristo Jesus? É a pergunta que eu te faço. E o que a Bíblia diz acerca do que eu acabei de te passar? Vamos lá em Gênesis. Olá, irmão, como sempre, é tudo pela palavra, é sempre a palavra. Toda a minha ideia, todo o meu conteúdo, ele está fundamentado na palavra. Não é da minha cabeça, é da palavra. Aqui nós estamos em Gênesis capítulo 15, o que nos interessa aqui por hora será o versículo 16, tá aqui, ó. Na quarta geração, tua descendência voltará para cá, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Vamos descer um pouco mais para você entender. Quando o sol já havia se posto e já estava escuro, surgiu um fogo fumegante, uma tocha de fogo, que passaram entre as quatro paredes, entre as quatro metades, E naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates, a terra do Queneu, Quenezeu, Cadomeu, do Eteu, do Perizeu, dos Refaíns, Amorreu, Cananeu, Girgazeu e do Jebuseu. Chega aqui. Para que você entenda o texto, para não ficar fora de contexto, ali é Deus falando a Abraão: ó, eu não aguento mais as sociedades que eu acabei de apresentar, Queneus, Jebuseus, Cananeus, aquelas sociedades que estavam dentro de Canaã e foram substituídas pelos israelitas. E por que elas foram substituídas? Porque Deus não aguentava mais os seus pecados. Deus já não suportava mais o comportamento deles satânicos, diabólicos e corrupto e corruptores, comportamento destruidores de vidas humanas. Aquelas sociedades que foram substituídas pelos israelitas que estavam ali dentro de Canaã, terra que mana leite e mel, era uma sociedade parecida com as nossas hoje. Ok? É muito importante que você entenda. Só para você ter noção, a Bíblia, ela nos revela que existe um comportamento promíscuo do Egito que é deletério à vida humana, que zomba do nome sagrado de Deus, e um comportamento mais deletério ainda de Cananeu, destas sociedades que eu acabei de te apresentar em Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 16, que Deus expulsou da terra dele, que a terra é dele, e colocou lá os israelitas. E é importante lembrar que Deus os alertou que se eles se comportassem como as antigas nações, também seriam expulsos. E você sabe que isto aconteceu. Nós estamos agora no momento derradeiro da sociedade, onde as sociedades estão mergulhadas num assassinato barato, sem motivo. O amor desapareceu, a hipocrisia reina dentro da igreja,
o acanalhamento reina dentro da igreja, a cultura de Satanás domina mais de 90% da igreja. O cara tá ceando, o cara tá pregando a palavra, mas tá de fofoca, traindo os irmãos, traindo a mulher, zombando do nome sagrado de Deus. O cara tá dando aula na escola bíblica dominical, mas não sabe nada de Bíblia. Tá ali interpretando um papel e a igreja em silêncio. Porque ensinaram a igreja que a igreja não pode denunciar para não causar escândalo. Veja que bizarrice. O escândalo tá lá na frente, trazendo a cultura do diabo para dentro da igreja, e a igreja inteira está em silêncio, com a anuência da direção da igreja, com a aprovação da direção da igreja, que é o pastor, o núcleo duro da igreja. Isso em centenas e milhares de igrejas. Então, o lugar de onde deveria sair a verdade, de onde deveria sair a cultura de Deus, a ética de Deus, a moral de Deus, foi literalmente contaminada pelo vírus de Satanás. E essa passagem de Gênesis, capítulo 15, a partir do versículo 16, ela fala muito a nós. Você está combatendo o bom combate, querido? Hein, irmã? Você está dentro do lugar sagrado que Deus te levou, te encontrou e te levou para dentro do lugar sagrado, que é onde Ele está, é onde o Espírito dele está, que é onde a palavra dele vai nos libertando dia após dia. Ali tem louvor, tem palavra poderosa quando tem. Ali você vai ser constrangido, você vai ser confrontado, você vai ser posto à prova, você vai ser provado. Você está dentro deste lugar ou você está fora? Se você estiver fora deste lugar, é melhor você rever todos os seus passos. Porque veja, não há mais tempo para nós da igreja. Se não há mais tempo para nós da igreja, dirá para os ímpios. Esta é a última hora. Irmão, é a última hora. Quando você olha para a Europa, você está vendo acontecer na Europa o que aconteceu lá em Canaã. Segundo a palavra que eu acabei de ler para você. Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 16. Aquelas nações, elas foram substituídas, porque Deus não aguentava mais. O cálice dos seus pecados, o cálice da soberba, da arrogância, do assassinato, da pedofilia, da feitiçaria, da bruxaria, do assassinato de reputação, da fofoca, da calúnia, da zombaria com o nome de Deus, da difamação dos cristãos, transbordou. E o nosso cálice, o cálice desta sociedade, o cálice da igreja, meu irmão, Deus já não aguenta mais o cheiro de podre. Deus já não aguenta mais o cheiro de pecado, o cheiro de matança, tanta covardia com as nossas crianças. Deus não aguenta mais uma sociedade que tem prazer em matar, em exterminar o seu próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. Irmão, se você está disposto a levantar a mão contra o teu próximo, se você tem prazer em difamar, caluniar, não dá
testemunho do irmão que está ali pregando a palavra de verdade, ainda que você não tenha prazer nele. Veja, não está escrito na Bíblia que nós temos que amar, que nós temos que ter prazer no outro. Está escrito que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, como Cristo nos amou. Mas não está escrito para o ímpio que ele tem que amar o outro. Está escrito para mim, é um mandamento para mim, amar o meu próximo como Cristo me amou. É importante lembrar disso. Então, nós estamos hoje dentro de uma sociedade que ela tem prazer em exterminar crianças, em exterminar o homem que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E é uma igreja que, cara, me deixa muito irritado, porque é uma igreja hipócrita. Ela finge ser o que ela não é. Irmão, em nome de Jesus, se for para eu fingir ser o que eu não sou, irmão, eu vou viver a minha vida. Irmão, se for para eu fingir ser o que eu não sou, eu vou viver a minha vida. Eu não vou ficar dentro da igreja de hipocrisia, trapaceando, mentindo, traindo, fofocando. Eu não vou ficar indo para a igreja quando eu não tenho prazer de ler a Bíblia, quando eu não tenho prazer de orar. Eu só vou lá por ir. Eu só vou lá para acalmar a voz da minha consciência. Mas eu nunca tive prazer, nunca tive vontade de ficar lá dentro. E os meus atos e ações comprovam isso. Mas eu minto para mim mesmo que eu sou cristão. Quando, na verdade, o meu comportamento é o mesmo comportamento dos israelitas, quando foram expulsos da terra de Canaã. Por que foram expulsos? Expulsos da terra de Canaã. Comportamento hipócrita, comportamento de fingimento. Eram canalhas, eram zombadores do nome de Deus, estavam mergulhados na tradição dos religiosos, estavam preservando a tradição e a cultura dos homens e desprezando verdadeiramente a cultura de Deus. Por isto, foram expulsos de Canaã. Foram expulsos. E hoje, o cálice deles transbordou. E nós estamos vendo hoje o nosso cálice também transbordando. Então, a Europa está sendo substituída por outros povos. Por quê? Está sendo substituída por outros povos. Por quê? Porque o cálice dela transbordou. O cálice dela transbordou. E, na verdade, o cálice das sociedades todas, hoje, está aqui, ó, quase transbordando. Daqui a 4 anos, que vai ser a Agenda 2030, que talvez você deva ter ouvido falar, mas talvez você não deu crédito. A Agenda 2030, ela é real, ela é tangível. Você não vai ter nada e você vai ser feliz. Porque o mundo, ele está sendo condicionado, ele está sendo levado para esse abismo. O mundo, ele já começou a colapsar. Tem vários especialistas, segundo eles, da plataforma de economia, dizendo que o caos chegou. O caos chegou e você vai ver isso na tua porta. Quem está falando isso não são profetas, quem está falando isso não são pastores, porque hoje praticamente a igreja não acredita mais em profecias e não acredita mais na palavra de Deus. Por isso Deus falou: será que quando eu voltar à terra eu vou encontrar fé? Então, nós estamos assistindo um colapso espiritual, colapso econômico, colapso intelectual e colapso físico. O mundo será jogado dentro de um abismo profundo e sem fundo. As sociedades estão sendo substituídas. Aí eu te pergunto, a igreja protestante está inteirada disso? Não. Ela não está inteirada disso porque isso não interessa para ela. Ela quer continuar vivendo a vida medíocre que ela sempre viveu. Uma vida subjetiva que só traz problemas, confusão, segregação, quebra de relacionamentos, quebra de confiança. É só o que traz dentro, e Deus não aguenta mais. O problema é que essa igreja que aí está com o mesmo comportamento hipócrita,
Ela não consegue entender, porque ela não lê, que aquele povo lá, que Deus tirou do Egito e estava conduzindo para a terra que mana leite e mel, Canaã, nessa caminhada, nessa trajetória, era menos de 30 dias. Alguns vão dizer 2 semanas. Eles ficaram rodando 40 anos. A repetição no canal é intencional para você gravar, para você não voltar, não tornar a cometer os erros que você vem cometendo. Ficaram rodando 40 anos no deserto e Deus simplesmente cancelou o casamento com eles. Morreram no deserto, não entraram no seu descanso, na sua terra prometida. Por quê? Rebeldes e desobedientes, preguiçosos, estavam mais interessados no mundo subjetivo do que no mundo objetivo. E nós estamos vendo hoje a mesma coisa dentro das igrejas. Eu torno a te perguntar, e você? Onde você está? Onde você está? Você está em Cristo Jesus ou você está vivendo a tua vida? Se você estiver vivendo a tua vida dentro da igreja, o que é pior, ou se você estiver vivendo a tua vida sendo o seu próprio Senhor fora da igreja, é melhor você rever os teus conceitos. Porque eu tenho convicção do que eu vou te dizer agora. A gente passa tanto tempo mentindo para nós mesmos, a gente passa tanto tempo enganando a nós mesmos, que chega uma hora que a gente fala para nós mesmos, não, Deus vai ter misericórdia no último dia. Não, Deus vai se compadecer porque Ele me entende. E a gente passa a fazer desta frase, destes termos, um mandamento que não é real. Deus não se compadeceu dos rebeldes que Deus tirou do Egito, da prisão de ferro, para levar a tua terra de descanso, Canaã, onde está Israel hoje. Deus não teve misericórdia deles, eles morreram no deserto. Deus não teve misericórdia do povo rebelde que estava dentro da terra do seu descanso, que estavam mais interessados em viver as suas vidas medíocres, em viver uma vida subjetiva, controlada pelos seus desejos e pelas suas vontades, controlados pelo barro, pela poeira cósmica e pela lama. Deus não teve misericórdia deles, eles foram expulsos da terra do seu descanso e foram espalhados pelo mundo inteiro. Por que você acha que Deus vai ter misericórdia de você? Isso é real? Não, amigo, isso não é real. Isso aí é a tua carne te enganando para você não viver agora em Cristo Jesus, porque viver agora em Cristo Jesus, ser caluniado, ser difamado, ser perseguido, ter assassinato de reputação, não poder fazer aquilo que você quer fazer, aceitar que um outro ser comande você já adulto, cheio de experiência, entregar a sua vida a outro ser para ele te direcionar, para ele guiar os teus passos. Ou seja, você não manda mais em você. Quem manda em você é Cristo. Isso não é para qualquer um. Irmão, isto não é para qualquer um. É mais fácil viver as nossas vidas segundo os desejos carnais dos nossos corações e mentes. É muito mais fácil assim. É muito mais fácil fingir ser crente e viver dessa forma do que verdadeiramente entregar a vida para Jesus, e com isto o nosso cálice ele vai enchendo. Ou você acha que o cálice que vai enchendo são só os cálices das sociedades e dos países? Não, irmão. O cálice de cada indivíduo, ele vai enchendo diante da face de Deus. Isto já aconteceu. Se você for examinar o livro de Êxodo,
Vai lá examinar o livro de Êxodo. Vai lá examinar o livro de Levítico, que é o evangelho do Antigo Testamento, e você vai entender o que eu estou te dizendo, o que eu estou passando para você abrir os teus olhos. Para você, em nome de Jesus, se arrepender e se curvar diante de Deus e viver com Deus. Eu estou pregando para você com ousadia, com autoridade, com intrepidez e com firmeza, com o poder do céu, porque eu quero o teu bem. Eu poderia muito bem, irmão. Irmão, em nome de Jesus, eu poderia muito bem tá aqui com esse canal dizendo que você vai receber, que você vai mudar de lugar, que Deus não te abandonou, mesmo você sendo um fofoqueiro, um caluniador, um hipócrita, um homem que não vive em Cristo Jesus, vive de hipocrisia em hipocrisia, que dá falso testemunho de outros irmãos. Eu poderia ignorar tudo isso e falar, não, irmão, Deus naquele último dia, ele vai se compadecer de você, ele vai ter misericórdia de você, descansa teu coração e vive a tua vida. Eu poderia estar aqui te falando isto. Mas sabe o que eu estaria fazendo? Te mandando para o inferno. Eu estaria fingindo ser um pastor que eu não sou. Eu estaria fortalecendo os seus braços a continuar levando essa vida medíocre que você vive. A tua carne adora esta vida que você vive. Ela adora. Nada dá mais prazer a ela do que esta vida medíocre que você vive. Mas o teu espírito grita e vem gritando dentro de você há anos. Teu espírito não tem paz. O teu espírito dentro de você, ele chora, clamando o nome de Jesus. Tanto é que você se empanturra de várias coisas. Você viaja, restaurantes, carros importados, casas maravilhosas, um monte de dinheiro na conta, você faz cirurgia plástica, mas você não tem paz. Por que você não tem paz? Porque a paz é somente em Cristo Jesus. Você só pode encontrar a paz estando em guerra. Se você não está em guerra, você não terá paz. Irmão, em nome de Jesus, nós estamos nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Daqui a 4 anos chegará 2030 e você vai ver o inferno daqui a 4 anos. Tá difícil conviver hoje, tá difícil hoje, não tá? Muita violência na porta, não é isso? Pai matando filho, filho matando pai, tudo isso é bíblico. Isso revela verdadeiramente o final dos tempos. Você não tem paz para sair de casa e nem para voltar para casa. Tá muito difícil isso, não é isso? Vai ficar muito pior. Daqui a 4 anos vai ficar muito pior, porque a violência policial ela vai aumentar muito, e não só a violência policial. A violência política também irá aumentar muito, e também a violência econômica também irá aumentar de uma forma absurda. E isto é no mundo inteiro, porque as sociedades estão sendo substituídas. Porque o cálice transborda, o cálice da zombaria do nome sagrado de Deus transborda. Para finalizar o vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que está o seu cálice diante da face de Deus? É para você refletir essa pergunta, irmão. Como está o teu cálice diante da face de Deus? Você tem sangrado pelo nome sagrado de Jesus, irmão? Você tem passado dias terríveis, irmão, por causa do nome sagrado de Jesus, irmão. Você é odiado pela igreja por causa do nome sagrado de Jesus, irmão. Irmão, muitos cristãos te odeiam, te tacam pedra por causa do nome sagrado de Jesus, irmão. A única árvore que é apedrejada é a árvore que tem fruto. A árvore que não tem fruto, ela não é frutos, ela não é apedrejada. Como está o teu cálice diante da face de Deus? É para você refletir sobre isso aqui, porque Deus não vai ter misericórdia a você, Deus não vai ter misericórdia de você naquela última hora, e a última hora é agora.
Irmão, em nome de Jesus, irmão. Aí, na condição que você está, você pode chamar o nome dele agora, falar com ele por telepatia. Você pode estar agora num bar, dentro de uma prisão, dirigindo o teu carro, dirigindo o teu ônibus, pilotando um fogão, indo para o trabalho, ou atormentado dentro do teu escritório. Você pode falar com ele agora, neste momento, e pedir perdão a ele e pedir para ele te reconduzir à casa dele, para ele te reconduzir à presença dele, porque você já não aguenta mais sofrer, está com saudades dele. Você pode fazer isso agora. Você pode fazer isto agora. Em nome de Jesus, como é que está o teu cálice diante da face de Deus? Que esse vídeo possa falar grandemente ao teu coração, queridão. Em nome de Jesus. Que esse vídeo possa fazer você refletir como tá o teu comportamento diante de Deus. Não deixa de se inscrever no canal, botar um comentário aqui embaixo, compartilhar para a tua rede social, para que este conteúdo verdadeiro possa alcançar outros irmãos que estão na mesma condição que a tua. E eu estou aqui, irmão, em nome de Jesus, para aplicar uma injeção cristocêntrica na tua veia. Porque veja, não é fácil para mim não, irmão. Irmão, não é fácil para mim não, mas eu estou aqui. Não estou como eu gostaria de estar, mas já não sou o que um dia eu fui. Se eu consigo, tu também consegue. Amém? Não deixa de se inscrever e botar um comentário. Porque se você só se inscreve, o algoritmo simplesmente, depois de alguns dias, ele vai retirar a sua inscrição, porque a interpretação dele é que você não gostou do conteúdo. Amém? Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.